poder de Jesus para curar fisicamente e espiritualmente, para mostrar e mostra a sua autoridade divina e a importância da fé. Ele traz esses 3 pontos. Lucas 5, 17 a 27 diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente a Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais difícil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante e ande, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a sua cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. De forma bem direta, eu queria refletir com os irmãos em cada um desses pontos e como eles se aplicam às nossas vidas, né? Especialmente para que nós possamos entender, no caminhar mais junto do Senhor, aquilo que nós podemos viver. O primeiro ponto a abordar aqui nesse texto é a presença de Jesus e a multidão. O texto começa dizendo exatamente assim: Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. E eles tinham, vindo de toda a cidade da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. E isso nos mostra aqui nesse texto especificamente que a grande fama de Jesus estava se espalhando, ou seja, tinha pessoas da Galileia, da Judéia e também de Jerusalém iam ir ter com Jesus e estavam ali naquele momento especificamente para estar com a presença do Senhor, estar ali na presença do Senhor. Ou seja, ele atraía pessoas de todo canto, muitas pessoas, de todas as partes. Inclusive, dentro desses aqui, parece que era natural, aquele povo, né? Líderes religiosos iam aonde Jesus estava para poder exatamente estarem vendo ele. Pense comigo, Jesus, hoje, nos dias de hoje, e eu vejo isso em muitos lugares, Jesus tem e continua atraindo muitas pessoas. A sua palavra é poderosa para transformar e transforma vidas. Porém, de fato, nós estamos atentos ao que Jesus tem a nos ensinar. Aqueles homens que eram líderes religiosos, estavam ali mesmo com, podemos assim, de uma certa maneira dizer, com não boas intenções, mas eles iam ali atentos para o que Jesus iria ensinar. E por conta disso, muitos entenderam e compreenderam a mensagem de Cristo e chegaram-se a Jesus, como Nicodemos e tantos outros líderes religiosos que, ao verem
e ao irem com atenção para ouvir a mensagem do Cristo, entendiam a mensagem dele. Você tem estado atento ao que Jesus quer lhe ensinar? Queridos, encontrar-se com Jesus é buscar a sua presença e ouvir verdadeiramente os seus ensinos. Mas esse encontro de busca à sua presença não deve se resumir a um momento semanal como nós temos aqui. Como nós temos em muitos locais hoje, dia de domingo, o dia que no mundo todo cristão se reúne em um momento ou outro, ou pela manhã, ou à tarde, ou manhã e tarde, para ouvir a mensagem. Não deve se resumir só aqui. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Encontrar-se com Jesus é buscar a sua presença e ouvir os seus ensinamentos. Buscar a presença de Jesus, queridos, é viver em sintonia. Viver ligado, viver momento a momento em união. Só assim nós conseguimos, de fato, entender os ensinos dele. Se nós não vivemos essa união, ou seja, se nós não estivermos ligados verdadeiramente no Senhor, não vamos compreender os seus ensinos. Buscar a Jesus é ligar-se a Ele. Se liga, meu querido. Se liga, meu querido. Precisamos nos ligar, nos direcionarmos ao entendimento daquilo que Deus quer através de estarmos ligados a Ele. Se não for assim, nós não conseguimos ter, de fato, uma verdadeira comunhão. Segundo ponto, nós podemos ver nesse texto o poder de Jesus para curar. O texto diz assim, verso 17, destaca assim: o poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Isso nos lembra que Jesus não apenas ensinava, mas também se manifestava através dele o poder de Deus. Era o poder de Deus que estava sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, e ele fazia com que o poder dele se manifestasse naturalmente. Ou seja, nesse ponto, nós podemos refletir que o poder de Jesus, poder para curar, não se limitou, apenas a ele, mas ele levou as pessoas. Jesus tinha poder para curar, e até os dias de hoje, ele continua curando. Ele continua curando corpos e almas. Corpo, quando nós temos, de fato, alguma necessidade, e ele vê não somente a nossa necessidade pelo nosso clamor, mas ele vê que há de ser algo importante para nos curar, porque nós cansamos de dizer tanto naquele texto tão importante que nós lemos há muito tempo, desde que Jesus fez a última ceia, pouco ali ele disse, seja feita a tua vontade, ou seja, a gente crê que é a vontade de Deus, tanto sendo a vontade de Deus para a cura ou para continuarmos enfermos, nós temos que crer no poder de Deus, quanto também no poder dele para com as nossas vidas em termos de vida espiritual. E aí eu pergunto, estamos buscando cura em nossas vidas, de fato? Encontrar-se com Jesus é buscar a cura, queridos, mas para a renovação das nossas vidas. E a renovação não pode ser somente no lado físico. Precisa ser? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu costumo dizer que depois dos 30, que eu já passei um pouquinho, já estou com o dobro, um pouquinho mais de 30, depois dos 30, se a gente acordar de manhã cedo e não sentir nada, nós já estamos no céu. Não estamos mais aqui. No mundo tereis aflições, mas tenhamos bom ânimo. Apesar das lutas, Ele está conosco, ou seja, a cura que Jesus propõe e nos propõe e propôs naquele tempo é a cura real e transformadora plena no nosso viver. Nós precisamos ter essa certeza. Qual é a sua disposição para ser curado por Deus? Ou seja, você quer ser de fato curado por Deus no seu viver especificamente? Ou você está apenas olhando para o dedinho do pé que está com a unha um pouco inflamada? Precisamos estar dispostos e, consequentemente, sermos transformados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Ou você quer continuar o mesmo? Quem se aproxima de Cristo, queridas, precisa estar disposto a ser trabalhado, a ser
moldado. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. É assim que você tem, de fato, colocado a sua vida diante da presença de Deus? Preste bem atenção, queridos. Nós precisamos ter uma disposição para que Ele faça a vontade dEle, seja feita a tua vontade. Terceiro ponto que nós podemos ver nesse texto, queridos, é a fé dos amigos do paralítico. Alguns homens trouxeram, diz o texto, um paralítico que não estavam conseguindo entrar na casa por causa da multidão. Eles então subiram no telhado e fizeram uma abertura e desceram ali então o homem frente a Jesus. Isso demonstra uma fé ativa e presente. Interessante, queridos, que aqui nós podemos trazer algo bem interessante sobre aqueles amigos. Eles não desistiram. Diante das dificuldades, eles não tiveram outro pensamento senão buscar aquilo que eles tinham ido ali fazer. Eles foram levar o paralítico diante de Jesus. Então eles subiram lá no telhado, abriram uma brecha no telhado para descer o paralítico diante da presença de Jesus. Qual é a sua fé, meu querido? Que fé você está tendo? Você está disposto, de fato, a superar as barreiras para chegar diante da presença do Senhor Jesus, para alcançar dele a graça? Encontrar-se com Jesus é ter fé perseverante e ativa e superar os obstáculos para estarmos, de fato, diante da presença dele. Se nós não tivermos essa disposição, essa fé, nós não vamos alcançar. Jesus disse que em nosso viver humano, naturalmente nós iríamos ter aflições, dificuldades, barreiras. Não pense nunca que você vai viver uma vida sem problemas. Os problemas são inerentes ao nosso viver natural. Nós temos um viver porque vivemos no viver humano com dificuldades menores ou maiores. Nós precisamos estar atentos, não se perca no caminho. Tenha convicção de cura, do milagre, do consolo, da mão de Deus sobre a sua vida e vá em frente. É difícil? Meu pai costuma dizer que é um prédio muito alto. É um prédio muito alto. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Mas temos que ter certeza que Ele está no barco, porque senão nós não conseguimos enfrentar. Não conseguimos enfrentar. Quarto ponto, queridos, que eu queria trazer nesse texto é o perdão dos pecados. Ao Jesus ver os homens, a fé daqueles homens, Jesus de imediato olha para o paralítico e diz assim: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Isso causou um espanto, aqueles homens que estavam ali sempre de olho, à espreita para ver se Jesus diz algo errado, Os homens da lei, os fariseus, consideraram uma blasfêmia, porque ali, afinal de contas, dentro do contexto daquilo que eles conheciam e muitos conhecem até hoje, só Deus tem o poder para curar. É aqui que podemos ver algo muito especial. Jesus não só cura fisicamente, mas também espiritualmente. Ele tem autoridade para perdoar os pecados. Ele tem autoridade para perdoar os seus pecados, meu querido, minha querida. Não se preocupe com o que você está vivendo. Se você, de fato, crer em Deus por meio de Cristo Jesus, coloque nas mãos de Deus. Ele tem poder. Nós reconhecemos essa autoridade em suas vidas, de fato, no nosso dia a dia, para curar verdadeiramente os nossos pecados. Buscamos o perdão que só Ele nos oferece. Encontrar-se com Jesus, queridos, é experimentar o perdão de Deus e a misericórdia divina. Deus tem misericórdia de nós, por isso Ele nos perdoa, nos cura. E a cura interior é, de fato, perdão de pecados. É limpeza de vida. Ele tem poder para isso. O quinto ponto que eu queria trazer para os irmãos, que eu percebo aqui nesse texto, é a autoridade de Jesus como Filho de Deus, Filho do homem. Jesus, sabendo que aqueles fariseus, aqueles homens da lei, estavam ali murmurando, pensando o que estavam pensando, aí Jesus olha para eles e diz assim: o que mais
fácil é dizer a esse paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. É nesse momento, queridos, para mostrar que Ele tem poder na terra e para perdoar pecados, Jesus cura o paralítico imediatamente. Mas a reflexão que eu queria trazer com clareza é que Jesus é o Filho do homem, com poder e autoridade dada por Deus. Ele provou a todos que estavam ali a sua autoridade, a autoridade divina, e fez um milagre. E hoje, querido, querida, nós temos, de fato, respondido à autoridade de Jesus em nossas vidas. Nós temos, de fato, visto que Deus, por meio de Cristo Jesus, tem autoridade sobre as nossas vidas, no nosso viver diário. Queridos, encontrar com Jesus implica em o reconhecimento total da sua autoridade e o seu direcionamento. Nós precisamos nos submeter verdadeiramente a Ele como Senhor das nossas vidas. Jesus precisa ser Senhor para que nós possamos, direcionado por Ele, possamos de fato levar a mensagem dele com autoridade. Jesus é o Senhor verdadeiramente da sua vida. Você tem falado do Cristo com autoridade. Ele tem que ser autoridade através do seu viver para que o mundo veja que Cristo é o Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus e Ele quer nos usar. Ele quer que nós sejamos usados por Ele. Permita que Ele possa ser e direcionar a sua vida como Senhor do seu viver. O sexto e penúltimo ponto que eu queria chamar a atenção é a cura física e espiritual. Olha o detalhe na palavra de Jesus nesse momento. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Os homens estavam ali murmurando, aqueles homens da lei, e aí Jesus traz essa palavra bem direta. Eu digo a você, olhando para o paralítico, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O homem se levantou imediato, não titubeou, pegou a sua cama e foi para a sua casa. Ou seja, Jesus cura de forma completa, abrangendo corpo e alma. E aí eu pergunto a você, meu querido, minha querida, você está pronto para receber a cura completa de Deus sobre a sua vida? O encontro com Jesus traz uma transformação total, renovando-nos por completo. Nós precisamos, querido, nos colocar por completo nas mãos de Deus. Ele quer usar a nossa vida. Você tem colocado a sua vida por completo na mão dele, para que ele de fato possa agir na sua vida? Eu vou cantar uma música, depois a gente volta para o fim da nossa meditação. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha verdadeira gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me
demos glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade sem ti. E se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador, Salvador, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Amém. Eu quero terminar nossa meditação de hoje com um ponto fundamental desse texto, dessa palavra. O texto conclui, em 7º ponto, com a reação da multidão. Diz o texto, todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo, que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Meus amados, quando testemunhamos o poder de Deus, ou seja, quando vemos Deus agir de um modo ou de outro, nossa resposta deve ser de adoração, de fato e louvor. Estamos nós, de fato, reconhecendo-o pelas maravilhas que Ele faz nas nossas vidas? Nós temos, de fato, reconhecido aquilo que Deus tem feito no nosso viver, dia após dia? É dessa forma, queridos, que eu tenho procurado viver o meu dia a dia sob a autoridade divina, com certeza, nas mãos de Deus, é o melhor. É assim que nós precisamos viver, sabe? Nós precisamos estar prontos a sermos direcionados, porque Ele é a autoridade principal. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele precisa ser o seu Senhor. Você precisa permitir que Ele possa direcionar o seu viver por completo, para que você possa, assim, recebendo dEle e, por receber dEle, as bênçãos, como Ele dá a todos, reconhecendo essas bênçãos, você podendo ter a direção dEle como seu Senhor, você poder ser luz onde você for. Nós precisamos sermos, de fato, instrumentos nas mãos de Deus. Só conseguiremos ser instrumentos nas mãos de Deus verdadeiramente se nós reconhecermos a grandeza dEle. Nós não podemos estar achando que nós somos capazes. Sem Deus, nós não somos nada. Sem o poder dEle transformando as nossas vidas, não somente precisamos pensar na cura física, na cura de pecados, mas na transformação espiritual por completo, para que Ele possa trabalhar através de um espírito transformado e quebrantado, para assim nós sermos instrumentos nas mãos dEle. Instrumento nas mãos de Deus só quebrantado o coração, verdadeiramente colocando-se à disposição para que Ele faça o querer dEle. Quando nós saímos do Brasil, há um ano atrás, já fez um ano que nós chegamos a Portugal, nós não sabíamos o propósito de Deus para as nossas vidas, mas nós tínhamos certeza que Deus tinha algo a fazer. Nós viemos para cá sem conhecer ninguém, especificamente, diretamente, mas nós conhecemos Deus Todo-Poderoso, que podia nos dar a oportunidade de vivermos aquilo que nós estamos vivendo no Brasil, como estamos vivendo naturalmente aqui.
Mas para isso nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus. Nós temos muitas coisas a fazer. O Senhor quer fazer através da sua vida, da minha vida. Precisamos apenas nos colocar à disposição de Deus. Se coloque nas mãos de Deus, siga o caminho dele de forma plena, como aquele homem não titubeou, pegou a sua cama, levantou e foi. Precisamos ir com coragem para levarmos aquilo que Deus quer. Vamos orar. Estamos diante da Tua presença, Pai, mais uma vez. Não somos nada sem o Teu poder, sem o Teu agir. Mas nós queremos, Pai, na transformação plena. E porque cremos na transformação plena que vem de Ti, nós queremos, Pai, colocar as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos, para que algum empecilho ainda, Pai, que Tu precisas remover de nós, para que nós possamos alcançar aquele vizinho, aquela pessoa que vamos amanhã cruzar em qualquer lugar onde vamos estar, Pai. Se há algum empecilho, Pai, que vai nos impedir, Pai, para que nós possamos estar louvando a Ti pela Tua ação nas nossas vidas, pelas Tuas bênçãos que Tu tem derramado no nosso viver diário, Pai, remove, Pai, esses empecilhos. Nós queremos ser verdadeiramente instrumentos nas Tuas mãos. Por isso, Pai, nos guia, nos dirige, nos leva, Pai, conforme o Teu querer, para que nós possamos ser aquilo que o Teu Filho foi, dependente tão somente do Teu poder e da Tua ação, Pai. Nos capacita, Pai, a cada momento e nos leva conforme a Tua vontade, aonde quer que Tu queiras que nós possamos ir. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Em Teu nome te oramos. Amém, Pai.